Take a look. Okay. Really handy modules. I understood that. Atual bastonária da Ordem dos Médicos de Angola. Hoje temos como convidada a doutora Elsa Fortes, veterinária de quem eu estimo muito, e que irá falar da leptospirose. I was just carving with a hole during the turbulence. However, we do have a passenger. Que a leptospirose é uma doença muito incapacitada, onde o médico veterinário pode e deve desempenhar um papel primordial no diagnóstico diferencial, garantindo que os animais afetados recebam o tratamento adequado e na implementação de estratégias de prevenção e controle da doença. Desta forma, o médico veterinário, o membro da Ordem dos Médicos Veterinários, poderá contribuir significativamente para a produção da saúde humana, saúde animal, destacando-se como um elemento indispensável na luta contra a leptospirose. Estimada doutora Elsa, o que é isso de... Que doença é esta, estimada? Muito obrigada. Eu começo por saudar a digníssima bastonária doutora Carla e aos prezados colegas que se encontram aqui presentes. Bem, vou partilhar a minha tela. Qualquer dificuldade, por favor, digam-me. Esta apresentação vai dar uma visão global sobre a leptospirose e reservo as questões para a parte da discussão. Vai ser muito breve e, por isso, teremos bastante tempo para fazer perguntas e eu darei as respostas na medida do possível. Bem, o tema que me foi dado é leptospirose na visão de um médico veterinário e sinto-me bastante honrada porque já estava quase esquecida desta temática. Só para complementar a apresentação feita, devo dizer que tenho-me dedicado nos últimos 25 anos como médica veterinária, portanto, tenho-me dedicado à docência, isso passa por orientação e tutoria a mestrados e doutorandos, e estou envolvida em vários projetos de investigação científica. Eu listei aqui os que estão em maior destaque. Devo dizer que eu sou investigadora principal de um ensaio clínico sobre malária, que vai testar uma nova droga de combate, uma nova terapia, mas nós aguardamos pela aprovação da lei que está a ser discutida em Conselho de Ministros. Tenho nesta tabela também as instituições às quais eu tenho estado filiada. Bem, ainda como mestre também tive uma importante participação como chefe da repartição de veterinária e fitossanitária nas Forças Armadas. E também nas Forças Armadas fui coordenadora do programa da malária e participei em muitas das reuniões da SADC no que diz respeito ao controle transfronteiriço da malária. Ainda como estudante já trabalhava em cultura de fungos. Bom, não é ao acaso que sou microbiologista. E também fui monitora na disciplina de micologia médica. Bom, a leptospirose é uma zoonose que está distribuída pelo mundo inteiro. 1 milhão de casos em humanos e cerca de 60 mortes por ano. É causada por espiroquetas do género Leptospira,
Afeta o homem e várias espécies animais, incluindo mamíferos marinhos, exceto os répteis. O seu diagnóstico continua subvalorizado e a doença é subnotificada. E esta é a principal questão que faz da leptospirose uma importante doença que hoje também é considerada doença negligenciada. Um pouco da história, o quadro clínico como leptospirose foi descrito pela primeira vez por Adolf Weil e por isso se chama Síndrome de Weil, onde encontrar nos livros clássicos. Isto foi em 1886. Outro marco importante foi quando isolaram a leptospira, o agente causal da leptospirose, isto já em 1914. Quero destacar também outro marco importante, já que hoje a tendência é falarmos da biologia molecular, é que em 2003 e em 2004 foi sequenciado o genoma completo da leptospira e conseguiram fazer isso em 2 serovares. Bom, o género Leptospira compõe bactérias finas, helicoidais, com cerca de 6 a 20 micrómetros de comprimento e 0,1 a 0,2 micrómetros de diâmetro. São bactérias aeróbicas, aeróbias facultativas e são bactérias gram-negativas. Elas movem-se de maneira muito particular. Vistas ao microscópio, podem-se ver os movimentos de rotação, translação e movimentos de um lado de uma direção para outra. Devo dizer que estas bactérias são praticamente transparentes e só são vistas, só é possível vê-las em microscopia de fundo escuro. Sobrevivem bem em meio alcalino e úmido, daí que elas podem sobreviver na urina de alguns animais. Existem 2 espécies de leptospiras, as que são patogénicas e as que são saprófitas. E dentro das patogénicas são denominadas as leptospiras da espécie interrogans e as saprófitas da espécie biflexa. Bom, são mais de 21 genoespécies conhecidas. A transmissão é feita pela urina de animais infectados, principalmente a urina do rato, porque o rato é um animal reservatório, é um reservatório natural, assim como outros roedores. E a urina pode contaminar o ambiente, a água, o solo, e a partir daí o contacto da pele pode propiciar a entrada das leptospiras para o organismo. É feito, como já disse, através do contacto com as mucosas ou a pele escoriada. Logo a seguir atingem a circulação sanguínea, invadem os órgãos-alvo, como sendo os rins, o fígado, os pulmões, e alojam-se preferencialmente nos rins. Este esquema mostra a resposta imune feita pelas células B, em que se vão expressar as imunoglobulinas do tipo M na fase aguda e as imunoglobulinas G na fase mais tardia.
Os sintomas clássicos são a febre, a hemorragia, a icterícia, e nos animais observa-se aborto ou infertilidade. Geralmente complicam com insuficiência renal, insuficiência hepática. As situações em que devem ser evitadas são as situações em que há risco de exposição e há risco de infecção. Temos o vínculo ocupacional, ou seja, é uma doença ocupacional e principalmente para os médicos veterinários, quando eles estão a atuar nos matadouros, a manipular produtos de origem animal, isto referente ao descuido com as medidas de proteção, quer dizer, manipular os animais sem as luvas apropriadas, pode ser um fator de risco muito sério para contrair a leptospirose. Em situações de chuvas, inundações, quando andamos descalços pelas águas, também confere risco. Nas situações de catástrofes naturais, é comum haverem surtos de leptospirose e, é claro, quando temos ratos nas nossas habitações e, no caso dos animais de pecuária, nos estábulos, ratos a circular pelos estábulos. Bem, aqui eu fiz aqui uma separação das espécies com relação à sintomatologia clássica. Já havia referido que aparece como infertilidade ou aborto, isto mais na espécie bovina. Na espécie canina, nós vemos mais a icterícia, hemorragia. Na espécie equina, a uveíte. Na espécie humana, a febre, a icterícia, a hemorragia, que às vezes é confundida com outras doenças, nomeadamente a malária. Na espécie suína também decorre com aborto. Temos algumas medidas de prevenção. Nos animais passa pela vacinação. O diagnóstico atempado deve ser feito. Deve ser feita a notificação dos casos, é o que normalmente não se faz, e o devido tratamento. Outra forma de prevenção, que é a mais viável, é realmente evitar a exposição aos fatores de risco, que já havia mencionado. Bem, a leptospirose, como outras doenças transmissíveis, ela é classificada a partir de uma tríade de características. Temos que ver primeiro se existe epidemiologia da doença, se a sintomatologia é condizente à leptospirose, e mesmo assim nós temos que fazer a confirmação laboratorial. Existem alguns testes disponíveis, mas o teste de referência é o teste de aglutinação microscópica, no qual se verifica o título acima de 1 para 100, para se conferir a positividade da amostra. O título 4 vezes superior ao consecutivamente, ou seja,
na primeira amostra vai revelar um título de 1 para 100, por exemplo. Na segunda amostra, se revelar um título de 1 para 200 e assim for crescendo, isto é aqui há uma probabilidade da doença estar instalada. Temos também o teste de ELISA, e estes que referi são testes sorológicos. E há finalmente o teste pela PCR e pela cultura de tecidos. Aqui, para elucidar melhor, nós temos duas amostras elegíveis. Uma delas é a urina, e na qual a PCR é muito assertiva. No sangue, nós conseguimos ter a PCR positiva na primeira semana, e na segunda semana nós conseguimos ter o teste de aglutinação microscópica ou teste de ELISA positivos, isto porque começa a formação de anticorpos, e são os anticorpos que nós vamos detectar nestes testes. Bem, a cultura de tecido já é mais complexa e é mais trabalhosa. O tecido é inoculado em meio seletivo, é um meio especialmente concebido para leptospiras. Tem uma temperatura de incubação e é feita em ambiente escuro e numa incubadora especial. Em 15 dias pode revelar leptospiras no meio, e podemos obter os isolados. Bem, existem também os testes rápidos, só para complementar o que o que já havia dito sobre os testes sorológicos. O teste de referência da OMS, que é o teste de aglutinação microscópica, é feito desta maneira, quer dizer, primeiro separa-se o soro do sangue, depois é distribuído em placas apropriadas, e o soro é adicionado ao antigênio, e a partir daí nós vamos ver na imagem do microscópio a aglutinação, se realmente houver anticorpos específicos na amostra. E estes métodos indiretos, eu estou a falar do método sorológico. Ele tem uma importância muito grande em termos epidemiológicos, porque ele faz realmente a detecção de anticorpos específicos, são anticorpos anti-leptospira. Ele permite obter as características patogénicas, pode presumir o serogrupo ou o serovar das leptospiras, e pode também nos permitir ter uma relação causa e efeito da doença. Aqui eu já mostro alguns resultados do estudo feito em Angola, nomeadamente na província de Luanda e na província do Huambo, onde eu tenho aqui as respostas dos participantes quanto à presença de ratos nas suas casas, e vemos claramente que a grande maioria respondeu afirmativamente com relação à presença de ratos.
Também foi questionada a presença de animais domésticos junto à habitação e também nós conseguimos não só saber que a maioria das pessoas tinha animais junto e lidava com animais, como também conseguimos ver quais as espécies com que mais estavam em contacto com os humanos. Em termos sorológicos, este estudo foi feito em humanos e conseguimos ver que o serogrupo mais prevalente foi o serogrupo Leptospira interrogans balloon e outros também com alguma predominância. E os doutores têm duas características. Destas amostras testadas, nós conseguimos ver que 20% eram reativos ao teste, ou seja, 20% dos participantes tinham tido contacto com leptospira e por isso expressaram anticorpos no soro, ou seja, no sangue que foi extraído. Temos aqui a tabela com os valores que foram registados na altura. Também devo lembrar que este estudo foi feito entre 2012 e 2013, por isso deve estar alterado em termos numéricos. Vimos também que os soros reativos tinham uma predominância numa faixa etária que é das crianças, dos 0 aos 9 anos, sendo que dos 20 aos 29 anos, que é está numa fase produtiva, também é significativo. E das profissões, vimos que a construção civil, a profissão de doméstica e a profissão de técnico de saúde tinham alguma relevância nos testes positivos. E vimos também, confrontamos algumas variáveis, sendo que os sinais de icterícia estavam presentes na grande maioria dos participantes, palidez da mucosa e um quadro clínico com mais de 15 dias. Outras variáveis como a localidade, a época do ano e o tipo de construção também foram muito relevantes quanto à reatividade sorológica pela leptospira. Além do estudo em humanos, nós também fomos capturar algumas espécies de ratos, onde tivemos várias localidades, fizemos isso na cidade de Luanda e na cidade do Huambo. A partir destes roedores, que foram num total de 77 roedores, nós conseguimos isolar leptospiras patogénicas. E isto nos deu a certeza de que os ratos realmente estavam a transportar estes agentes patogénicos e eram agentes de transmissão para aquela população que nós havíamos estudado. Aqui apenas
uma lista do que nós fizemos, não é? Do método que nós utilizamos para para obter os isolados e também para estudá-los. Os isolados foram analisados em termos moleculares, em termos fenotípicos e também em termos de patogenicidade. As espécies que nós mais capturamos foram estas três, são as mais comuns dentro do meio urbano: ratos norvégicos, musmúsculos, ratos. Aqui eu mostro a parte molecular, isto já referente aos isolados. Nesta árvore filogenética, nós conseguimos enquadrar os nossos isolados nas espécies mais conhecidas, que são a Leptospira borpterseni e a Leptospira interrogans. Bem, quero também aqui referir que os estudos sobre leptospirose em Angola, e acredito que até o momento só se tenham feito estes estudos, e se houver algum participante que esteja a fazer, por favor, que me diga. Pelo menos estudos publicados, nós temos esta lista aqui. O primeiro deles foi do nosso colega, o Dr. Batista, em 1991. A seguir foram os estudos que nós realizamos em Luanda e no Ambo. Outras colegas também foram, a partir daí, foram fazendo também alguns estudos, uma delas no Lubito, outra no Lubango. Temos aqui uma colega veterinária que fez um estudo em caninos, e temos um projeto de investigação em leptospirose, que é do Dr. Pedro Silva, que decidiu dar uma pausa e esperamos que ele retorne. Bem, aqui estão os resultados mais marcantes desses estudos que eu já referi, sendo aqui a maior prevalência em caninos, feito em Luanda pela doutora Tatiana Ferreira. Bem, agora, posto isso, eu vou enunciar aqui alguns desafios que nós, médicos veterinários, temos pela frente. A primeira coisa que eu posso mencionar é que não há estudos ainda sobre leptospirose, ou seja, fez-se muito pouco em termos de investigação científica nesta área. E acredito que hoje seja necessário fazer grandes campanhas de rastreio sorológico, já que a leptospirose é uma doença que pode ser confundida com outras síndromes febris. Devo dizer que há necessidade de se conhecer a eficácia das vacinas, e isto porque as vacinas são feitas com algum material genético de certos serovares, e nem todos os serovares estão de acordo com a infecção nas localidades. Por isso nós temos que ter vacinas a partir de isolados feitos localmente. Também devemos conhecer marcadores de diagnóstico, tanto sorológicos quanto moleculares, por essa razão também.
que as leptospiras têm serovares muito específicos em cada localidade. E também outro desafio que é de fazer estudos experimentais com medicamentos. Bem, quero também acrescentar que hoje vivemos a situação da resistência aos antibióticos e seria fundamental que houvesse estudos com esta abordagem. Sabemos hoje que as leptospiras são sensíveis à penicilina e à doxicilina. Não sabemos até que ponto já existe resistência para estes dois fármacos. Bem, é tudo o que eu tinha a apresentar de uma maneira geral e vou aguardar pelas perguntas e à medida que forem feitas vou dando as respostas. Muito obrigada pela atenção, desculpem a minha voz e é tudo. Obrigada. Doutora, eu não sei como agradecer, muito sinceramente, obrigada. Só tenho a dizer-lhe obrigada por esta oportunidade de falarmos no âmbito de uma só porque é um cenário que temos hoje, falar de forma integrada, falar do em que todos se possam fazer parte. Estamos a falar de uma doença com um grande impacto a nível de saúde pública, estamos a falar de uma doença em que, e muito bem falou, que sendo mal diagnosticada, muitas das vezes é confundida. Estimados, não sei se neste momento teremos algum profissional que queria partilhar alguma informação. Nós temos aqui o doutor, não tem o nome, que dá os parabéns. O doutor Carlos Martins faz referência à gratidão pela sua exposição. Depois, convidado, era bom que tivesse o nome, faz referência que foi um prazer e um ganho intangível. Carlos Martins faz referência que foi um momento de grande aprendizagem e sim, precisamos de criar, abraçar esta importante linha da questão da investigação. Vou fazer um pequeno resumo. A estimada a doutora Elsa Fortes, médica veterinária, membro da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, faz referência que é uma doença que é de muito confundida, febre, a hemorragia, aborto em animais, levando a questão da insuficiência renal e hepática. Também falou de situações de maior exposição, como a questão, o vínculo ocupacional, as questões de chuvas, estão-se a aproximar as chuvas, a presença de vetor, como vetor rato, e também as superfícies contaminadas. Fez referência como prevenção, a vacinação, o diagnóstico atempo, a notificação e evitar a exposição. Também fez referência aos testes de referência, algo que me surpreendeu bastante, é o facto de ter falado que temos 2 ou 3 profissionais que também estão nesta linha de investigação. Peço desculpa, apenas fixei a Tatiana Ferreira, gostaria muito que ela pudesse estar aqui conosco. Falou da necessidade da questão de uma maior investigação científica, rastreio sorológico, eficácia das vacinas condicionada aos serovares e a questão dos marcadores serológicos no diagnóstico. Estimados profissionais, estamos abertos, gostaria de ter a vossa oportunidade de poderem partilhar alguma informação com a digníssima doutora Elsa Fortes. Muito boa noite. Doutor Carlos Martins, está aqui o doutor Boras Cordeiro, boa noite. Boa noite, boa noite. Em primeiro lugar, os meus parabéns à Elsa. Esqueceste de dizer que partiste do AMBO, não é? Mas tudo bem. Mas gostaria depois de colocar uma questão à Elsa, depois quando for oportuno, ok? Dizer que já estou em Luanda. Muito obrigado. Não acredito que o doutor já não vai
É mais nada. Doutora Elsa, perante essa sua apresentação, custa-nos um bocado dizer alguma coisa, mas enquanto esperamos que os nossos participantes não tenham receios em participar, estimada, gostaria de saber a sua opinião. Nós estamos a falar de leptospirose, onde a sintomatologia confunde-se com qualquer síndrome febril. De que modo, como profissionais, podemos alertar perante esse risco de saúde pública? Estimada doutora Elsa Fortes. Bem, nós poderíamos alertar a partir do momento em que tivéssemos um diagnóstico laboratorial eficaz. Quer dizer, não é, os médicos não conseguem diferenciar a malária da leptospirose e isto dificulta bastante. Creio que as medidas preventivas caem melhor à população no que diz respeito à desratização das casas, pelo menos, e o facto de criar mais urbanismo na população, do tipo usar o calçado, evitar andar em águas, em lugares alagados. Creio que é por aí, e também falando da nossa profissão, chamar atenção ao facto de os nossos profissionais terem que usar os meios de proteção necessários, nomeadamente as botas de borracha, as luvas apropriadas. E falo nisso referindo-me ao pessoal mais básico que fica mais em contacto com os animais. Isto é de alguma maneira muito importante, se quisermos prevenir a doença. Estimada, temos aqui o colega, o profissional Artur César, faz referência, que pergunta: qual é a disponibilidade de vacinas no mercado nacional? Temos tido? Já tivemos? O que é que a doutora pode dizer-nos em relação a esse aspecto? Bem, eu não conheço as vacinas, não sei quais são, digamos, os serovares que compõem o lote de vacinas que é enviado para Angola. Tampouco posso fornecer esta informação, pois não estou nesta área. O que devia ser é que o Ministério da Agricultura, os serviços de veterinária pudessem, deveriam possuir, deveriam prover campanhas de vacinação a todo, pelo menos ao gado bovino, e assim e fazê-lo conforme o calendário e seguindo o devido protocolo. Se houver alguém que esteja nesta área, eu agradeço que responda a esta questão. No que diz respeito ao nosso país. Estimada, mas está a falar de vacinas animais. Eu vou agora comportar-me como apenas uma moderadora. Há vacinas para humanos contra a leptospirose? Boa pergunta. Não conheço. Ou seja, não foram feitas, quer dizer, não foram feitas ainda. Pode ser que estejam em estudo, mas não foram feitas. Quer dizer que, sendo uma doença que não tem vacina, sendo uma doença que faz parte das doenças negligenciadas, estamos provavelmente com um cenário de alerta
um cenário onde ainda temos uma grave cobertura a nível de saneamento básico. Eu, se não me engano, tenho aqui já alguns médicos, gostaria muito de que nos pudessem ajudar e compartilhar a vossa experiência com a doutora Elsa Fortes, que é médica veterinária e que tem uma larga experiência no conhecimento dessa doença. Resumindo, estimada doutora Elsa, sem termos, quer dizer, não havendo a vacina em humanos, o que vai valer a pena são as boas práticas, saneamento básico e controle a nível do animal. Quer dizer, que a questão da doença, a questão da saúde no âmbito de uma só saúde, tem toda a razão de ser, sendo que muitas das vezes é negligenciada. Estimada, perante esses seus estudos, há algum caso a nível da África que tenha vivenciado ou que tenha conhecimento que esteja mais ou menos na situação em que vivemos, onde há conhecimento da doença, mas essa não faz parte das doenças prioritárias? Bem, o contexto africano é comum e nós vemos vemos pelo número de publicações feitas. Ou seja, nós temos, por exemplo, bom, temos alguns países que fazem estudos. Eu posso referir aqui a Tanzânia. A Tanzânia tinha um grupo de investigadores do Instituto Pasteur que fez inúmeros rastreios na população humana. E isso derivou em um volume muito grande de artigos. Mas, de modo geral, são muito escassos os estudos feitos no continente. O problema da notificação é comum nestes países também. Há alguns que estão mais desenvolvidos em termos de diagnóstico, e eu vou referir aqui a África do Sul. Realmente faz diagnóstico hospitalar, mas fora disso, acho que estamos num patamar muito semelhante. Muito bem. Quando fala de notificação, podia só explicar-nos em função da sua experiência, porque nós temos hoje o hospital como o local para resolver problemas. Peço desculpa, está aqui uma colega, uma profissional que pergunta que, boa noite, no mercado nacional temos vacinas para cães, vem já incluído uns serotipos de leptospira nas vacinas de cães. Confirma a digníssima doutora Elsa? Bem, eu não tenho contacto com a clínica de pequenos animais, não faço clínica, não procurei saber sobre as vacinas que são importadas por Angola. Por isso, também deixo aos nossos colegas, caso tenham essa informação, que a exponham aqui, por favor. Muito bem, muito bem. Uma doença, estimados, para quem acabou de chegar, hoje estamos com a doutora Elsa Fortes, em que tem estado a falar sobre a leptospirose, uma doença complexa que exige, em que ela recomenda a exigência de uma abordagem multifacetada, onde o médico veterinário pode e deve desempenhar um papel vital no diagnóstico diferencial, garantindo que os animais afetados recebam o tratamento adequado e também possam atuar a nível da saúde pública, estando na base da implementação de estratégias de prevenção e controle da doença. Também a doutora Elsa fez referência durante a sua exposição
a dificuldade do diagnóstico, sendo que apresenta um quadro sintomatológico não muito diferente das síndromes febris, e estamos a falar de febre, hemorragia, icterícia, aborto, insuficiência renal hepática. Estimada, eu olho para essa sintomatologia, eu penso em malária. Que outras patologias, estimada, caso haja médicos neste nosso fórum, porque foram partilhados, estimada, temos aqui a doutora Joana, é nada mais, nada menos que uma especialista e que está a trabalhar na gestão do Instituto Nacional de Investigação em Saúde. Estimada doutora Joana, eu gostaria muito pessoalmente que pudesse falar em viva voz. Uma mulher que muito estimo, em que ela pergunta saber se, na sua opinião, com base na prevalência do seu estudo, vê a necessidade de se incluir o algoritmo do diagnóstico de síndromes febris, a leptospirose. Doutora Joana, não seria interessante falar diretamente com a doutora Elsa Fortes? Boa noite a todos. Boa noite, doutora Carla, excelentíssima bastonária. Não, eu sei que a doutora Elsa e tenho acompanhado e lembro-me de ter falado com a doutora Elsa sobre a questão da leptospirose, que considerava ser importante haver mais estudos para aprofundar e perceber, termos um conhecimento um bocado mais abrangente sobre a real situação da leptospirose em Angola, e isso em humanos, e gostaria realmente de saber qual a opinião dela, né? Porque sendo que os sintomas, ou um dos sintomas, né, inclui o que normalmente nós vemos em outras síndromes febris, e porque eu acho que há uma necessidade de nós realmente, por causa das doenças emergentes e reemergentes, incluirmos cada vez mais ou tentarmos implementar o diagnóstico diferencial das síndromes febris, porque eu acho que há que a maior parte destas doenças caem, passo o termo, no saco da malária. Gostaria de perceber se a doutora Elsa considera ser importante haver um rastreio e um diferencial que inclua nestas síndromes febris para diagnosticar a leptospirose. Boa noite, doutora Joana. Boa noite, doutora Elsa. E parabéns, obrigada. Obrigada. Não só acho importante, como também é pertinente e foi o esforço que nós fizemos ao realizar este estudo. Foi nesta perspectiva, devo dizer que além de nós fazermos o levantamento nas províncias, nós também estivemos engajados a desenvolver um projeto no qual se iriam caracterizar alguns marcadores sorológicos para a detecção de anticorpos anti-leptospira. O projeto foi interrompido, mas eu estou atenta para qualquer momento, havendo condições, poder prosseguir. Por outro lado, nós também temos muitas chances de o fazer utilizando a PCR normal e a PCR em tempo real, a exemplo do que é feito nos Açores, na Ilha dos Açores, onde eu também estive a fazer uma temporada de estudos. Ou seja, a ilha foi acometida por leptospirose durante muitos anos. Durante estes anos não morria muita gente, e a partir do momento em que foi vista a necessidade de se controlar a partir do controle de roedores e do diagnóstico atempado, a situação reverteu-se completamente.
Então, isto passa por uma consciência ao nível dos profissionais de saúde, de poderem fazerem abordagem para o diagnóstico diferencial. Nós temos não só a leptospirose, como outras, como as arboviroses, em termos de síndromes febris não maláricos, e realmente é uma questão de força e vontade política, porque estamos aqui nós, os profissionais, e cheios de vontade de poder ajudar. Ok? Só tenho mais uma pergunta, doutora Elsa. Peço desculpa. Sim, doutora Peço Joana. desculpa. Só mais uma pergunta. E diga-me uma coisa. E o que é acha dos testes de diagnóstico rápido, dos in vitro? Ok, Qual- os Sim. os testes rápidos, eu sei que Angola já adquiriu bastantes e já utilizou. A questão é dos serovares específicos. Uhum. Cada região tem um tipo de serovar. Ok. Bom, isto é complexo de dar uma explicação, mas isto tem a ver com a adaptação ao ambiente, Ao adaptação ambiente. ao hospedeiro, e isto faz com que, por exemplo, os soros colhidos e positivos de Lisboa, por exemplo, tenham uma reatividade diferente daqueles escolhidos em Luanda. Isso nós Ao teste experimentamos em rápido. laboratório. Ok. Exatamente. Nós experimentamos em laboratório. O que é que Uhum. acontece? Quem produz os testes, eles utilizam as estirpes do seu local. Pois. Ok? E nós estamos a falar de estirpes da Ásia, por exemplo. Né? É muito distante, é outro ambiente, outro ecossistema. E então, de alguma forma, estes testes não Não são tão eficazes. exatamente, perdem muito a sensibilidade, ok? Uhum. São de baixa sensibilidade para o nosso contexto. O ideal Então, seria, o ideal seria nós conseguirmos isolar as bactérias a partir dos animais no país, e ok? depois ver os nossos Bactérias marcadores. circulam, Sim. as que circulam no nosso território, e a partir destes isolados, que são antigénios, né? Uhum. Começar a produzir tanto vacinas quanto Testes de. os testes, tanto, sim, os Sim. marcadores para os testes. Pois. Não, é que eu acho que realmente é complexo, mas também é bastante interessante, porque se nós tivéssemos acesso, né, provavelmente, ao fazermos um estudo aprofundado de todas as síndromes febris não malária, né, talvez pudéssemos, e termos assim uma amostragem representativa do país como um todo, né? Talvez fosse interessante para poder também fazer parte, porque eu acho que isso também faz parte da inovação, não é? Eu acho que cada país poder também desenvolver o seu próprio meio de diagnóstico com base naquilo que vai encontrando, seria interessante. Mas obrigada pela explicação, pela Obrigada, partilha, é uma honra para mim. e estamos juntos. Eu acho que não deveria, doutora Elsa, deixar de olhar para essa sua linha de investigação. Eu acho que há muito aí por fazer. Obrigada. Obrigada, doutora Joana. Doutora Joana, Só muito queria obrigada dizer que, se me pela permitirem, Carla, ver-nos a falar no a âmbito. Elsa deixou no último slide algumas questões que os médicos veterinários podem contribuir. Creio que o último slide deveria ser partilhado para que os colegas mais novos pudessem
dedicar um pouco do seu tempo a esta área muito importante. Queria também, se fosse possível, Elsa, era o primeiro slide que tu apresentas, comparando o estudo que foi feito em Luanda e no UAM, se há a hipótese de mostrar, que é para eu fazer uma observação. Acho que é o primeiro slide que tu apresentas, a comparação entre o AMBO e Luanda. Ok, eu vou partilhar novamente. Zé, Bem, Luanda, não estou. Espera aí. Pode ser este? Mapas mesmo, mapas. Antes disso, vai Mapas. mais para trás. Ok. Ok. Bem, aqui eu mostro. Exatamente. Ok, está aqui. Pois, a minha observação é a seguinte: dos 11 municípios que tinha o AMBO, tu fizeste em 4 municípios, o AMBO, Cala, Tondembala e Bailunde. E quando referes no texto, referes que o AMBO, acho que quando falares do AMBO, deves sempre indicar os municípios, não os municípios que foram feitos estudos e não generalizar, porque o AMBO é bastante grande. E nós, quando formos passar para outras províncias maiores que o AMBO, teremos que ter esse cuidado também. Não falar do todo em relação ao AMBO, falar desses municípios em especial, ok? Essa é a única observação que eu queria falar. Obrigado. Obrigada, Dr. Moras. Se pudéssemos, andávamos pelo âmbito todo, mas foi muito bom, já foi representativo, acho eu. Mas obrigada. Muito obrigada. Doutora Elsa Fortes, médica veterinária, nós temos aqui um comentário de um dos novos PhDs da República de Angola, Dr. Moisés Segunda, que eu gostaria muito de convidá-lo a perguntar diretamente à doutora Elsa, em que ele agradece a sua partilha e diz que, doutora, frente da variedade frente, face à variedade, lá está o espanhol a falar mais alto, a variedade de serovares, leptospira, no caso particular de Angola, onde é que as técnicas moleculares de caracterização ou diagnóstico são escassas à medida que medida de rastreio recomenda? As vacinas seriam as direcionadas a quais serovares de que região? Espero, não sei se entendeu. Entendi. Doutor Moisés, por favor, pergunte na primeira pessoa, porque temos aqui um espanhol, digamos, mas a doutora também entende isso, ela vem do Brasil, vem do mundo, ela está habituada a isso. Doutor Moisés, por favor, faça na primeira pessoa. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou perguntar se, desculpe, estou com a câmara desligada em função do lugar onde eu estou. Na verdade, o tema que a doutora Elsa partilhou é bastante importante, porém, chamou-me uma curiosidade em função das características ou dos serotipos ou serovares que essa doença apresenta. A minha pergunta é, nas nossas condições típicas de Angola, temos dificuldades de diagnóstico moleculares e outras técnicas de diagnóstico para a caracterização desses serovares. Então, a pergunta é, em função das vacinas e as técnicas de rastreio, que técnicas de rastreio especificamente recomendaria no caso de termos essas dificuldades de diagnóstico molecular, não conseguimos caracterizar? E em função disso, se não conseguimos caracterizar, não sabemos que serovários temos em quais regiões para prever que vacinas também seriam aplicadas e seriam efetivas, porque hoje estaríamos a vacinar com uma determinada vacina que não é efetiva para um ambo, no lombo-embale, ou no mungo. Então, nesse sentido, o que é que nos recomenda? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Bem, obrigada, Dr. Moisés. A pergunta é pertinente. De facto, nós temos que começar por algum lado. Se for a falar de diagnóstico, eu creio que fazendo a PCR, hoje temos estes meios disponíveis e é uma questão é uma questão de haver demanda a partir dos médicos
não só os médicos da medicina humana, como também dos médicos veterinários. É possível, sim, se nós adquirirmos os primers, que são considerados os primers universais para a detecção do antigênio. Falando também no método direto, nós temos a cultura, ou seja, cultura em termos laboratoriais, cultura de células ou de tecido, em que é possível é possível obter isolados de leptospira. Obtendo os isolados, nós temos praticamente o padrão ouro do diagnóstico. Bom, mas os isolados são uma parte da investigação, não são para o diagnóstico rotineiro. Em termos sorológicos, o teste mais usado para rastreio é o teste de ELISA. O teste de ELISA porquê? Porque ele pode, com uma placa, rastrear cerca de 90 soros diferentes e dar-nos apenas uma perspectiva, ou seja, vai-nos dar um título acima da média, mas não nos dá propriamente a quantificação. Mas por aí nós já podemos prever se existe reação sorológica ou não, se há o antigênio ou se há anticorpos em circulação. Agora, para verdadeira confirmação, nós teríamos que fazer o teste de aglutinação microscópica. E para fazermos o teste de aglutinação microscópica, nós teríamos que ter uma cultura várias culturas de leptospiras. Estou a falar numa bateria de 23, 30 serovares diferentes, que é para nós testarmos um soro, os 23 ou 30 serovares e ver qual deles reage. Só a manutenção destas culturas já é muito, muito laboriosa e é muito delicada, digamos assim. Só laboratórios de referência conseguem manter as incubadoras e o tipo de cuidados com digamos, leptospiras vivas. Quanto às vacinas, as vacinas devem seguir o padrão que existe na região. Ou seja, os serovares mais prevalentes na região. E se nós não tivermos a noção disso, escusamos escusamos indicar. O que nós vimos e eu apresentei aqui foi um predomínio do serovar Bort-Terseni balloon, que é o que mais predomina numa espécie de ratos, o mus musculus. Ele quer dizer, propaga muito mais este tipo de leptospiras. E temos a Leptospira interrogans, ictero-hemorrhagi, que é classificada como das mais patogénicas e mais virulentas e que também é espalhada, é difundida pelo rato, mais as espécies ratos-ratos e as espécies e a espécie ratos norvégicos.
Os ratos norvégicos é o que nós chamamos vulgarmente de ratazana. Bom, pegando nestes dois serovares, e eu constatei no nosso estudo que eles, de alguma maneira, existiam no nosso meio, nós podemos começar começar a fazer algum rastreio ou algum estudo para confirmar. Durante o período em que nós estivemos a estudar marcadores sorológicos, estas foram as espécies que nós testamos, ou seja, estas espécies não, estes serovares foram os que nós testamos e que realmente deu uma sensibilidade mais ou menos em média 70%, ok? E já é muito bom, já é muito bom nós podermos diagnosticar em 70% dos casos. Nós começaríamos por aí. E volto a repetir que realmente nós temos que ter mais vontade, nós temos que ter mais engajamento e ter mais profissionais a abordar sobre leptospirose, porque ela existe. Nós calculamos pelo nosso estudo cerca de 20% dos casos que eram tidos como malária tinham anticorpos anti-leptospira, então a prevalência parece ser muito elevada, ok? Isto em humanos. Em animais, a nossa colega Tatiana viu que os cães tinham uma prevalência de 47%, então acredito que há motivos suficientes para nós nos dedicarmos a esta doença. Muito obrigado, doutora Elsa. Bastante esclarecedora. É uma honra, doutor Moisés. Estimada, há um aspecto que é importante nós frisarmos aqui, é a questão da investigação, da questão do monitoramento ambiental, onde o profissional poderia ser parte ativa, não é? Com a questão das inspeções em áreas rurais, urbanas, na identificação de focos de infecção, mas não é uma doença que não é relevante. De que modo a ordem pode chamar a razão a quem de direito face ao risco e tomar atenção face também à dificuldade no diagnóstico diferencial desta patologia? Bem, parece óbvio é que a ordem deve atuar diretamente nos profissionais. Ou seja, cativar os profissionais para estas áreas que estão escondidas, que são desconhecidas por muitos. Acredito que nós veterinários temos que tomar a iniciativa e dar um exemplo à parte da medicina humana. Porque pronto, nós somos sentinela, ou seja, os animais são sentinelas de várias doenças. E uma vez que nós comprovemos a existência de algum pronto, de alguma doença desta magnitude, claramente a medicina humana irá preocupar-se e irá também fazer o possível para investigar em humanos. Ou seja, eu faria sensibilização a partir das universidades, a partir das clínicas. Falo em universidades porque são um meio
onde as pessoas têm a maior criatividade e têm a obrigação, digamos, de fazer investigação científica. Provavelmente este tema não lhes suja, porque há falta de informação. Então, a Ordem já está a fazer muito bem o seu papel. Um deles é de promover estes debates, estas apresentações, mas creio que deveria reforçar e deveria levar a questão com mais como uma obrigatoriedade, porque está em causa a saúde pública, como já foi aqui referido, e também na questão animal, isto tem consequências em termos económicos, em termos, enfim, se formos a falar em animais de companhia, também abrange outras questões que nós conhecemos. É isso mesmo, estimada. Muito sinceramente, todas as vezes que vamos falando sobre algum assunto, eu surpreendo-me. Estimada doutora Elsa, não sei se sabe, a leptospirose foi a minha tese final de licenciatura em animais. E não lhe vou dizer que o modo, a visão como nós vemos hoje, já estando na vida prática, e tomando consciência do risco, e pós-maternidade ainda, parece que também temos que ser mães para assumirmos que os riscos podem e devem ser controlados. E eu vou falando demais, doutora Elsa, temos aqui o doutor Carlos Martins, um jovem, parabéns, licenciado recentemente, tem a sua cédula profissional a caminho, onde ele pergunta, doutor Carlos, não gostaria de perguntar diretamente à doutora Elsa? Nossa, a minha pergunta aqui também. Esteja à vontade, a doutora Elsa é simpática. Eu acho que deve estar na região do Ambo e entendo que às vezes as comunicações não são fáceis. Em que ele pergunta, doutora Elsa, existe alguma linha de investigação desta patologia ativa a nível nacional? Eu acho que ele não ouviu a primeira parte. Já sabe, as comunicações não nos ajudam muito. Dentro das parcerias com as instituições internacionais, principalmente de expressão portuguesa, existe alguma possibilidade de se criar o intercâmbio no sentido a capacitar técnicos, médicos veterinários angolanos no que concerne a temática em abordagem? Obrigada, doutor Carlos. Bem, colega Carlos Martins, em primeiro lugar, boa noite. Bem, nós realmente estamos à espera de pessoas interessadas. Houve um estudante de doutoramento, o doutor Pedro, que tem um tema muito, tem uma proposta, uma proposta muito interessante relativamente à leptospirose em bovinos. Mas ele deixou a meio e eu esperava que outro colega reatasse ou que houvessem mais colegas que quisessem estudar o assunto. Durante este período, eu terminei o doutoramento em 2016 e até o momento não me aparecem pessoas interessadas em estudar leptospirose, tirando o Dr. Pedro, é claro. Quer dizer, já vejo isto como uma conjuntura, mesmo a nível internacional. Esta doença é pouco reportada e é esquecida com relação a uma malária, a uma Covid. A Covid, então, acho que apagou tudo, apagou todas os outros, deixou todas as outras doenças para trás. Mas
realmente não se vê interesse pelos estudantes nem pelos profissionais. Só para informar aqui ao Dr. Carlos Martins, eu sou investigadora e estou nesta senda de buscar financiamentos, buscar colaboração com entidades externas. Faço colaboração com outras instituições que não é a minha instituição onde eu estou vinculada, exatamente para levar a cabo trabalhos de investigação científica. Acontece que na área da saúde existe a maior prioridade e nós somos praticamente levados por essa necessidade do país e pela procura e pela disponibilidade que o Ministério nos oferece, e principalmente o Ministério da Saúde. Por isso é que vou mais para os temas diretamente ligados à saúde humana. Mas é claro, havendo interesse, havendo compromisso, nós podemos articular e começar a submeter projetos e esperar algum retorno. Para dizer também ao colega Martins que sim, é possível, é uma questão de nós comunicarmos mais, e é possível sim nós levarmos a cabo projetos sobre leptospirose. Doutora Elsa, muito obrigada. Nós estamos literalmente na fase final, não sei como agradecer, mas antes temos aqui o profissional Madureira Elias, onde ele faz referência entre tarde, mas de certa forma já foi explicado, a não ser que queira voltar a falar sobre isso. A doutora fez referência ao grau de semelhança da leptospirose com a malária. Há interesse da camada médica humana em trabalhar com a camada médica veterinária de forma direta no diagnóstico de hospitais gerais. Eu só queria dizer aqui aos nossos colegas, nós temos aqui nesta plateia nada mais, nada menos, médicos, já recebemos aqui médicos. É importante que nós, como profissionais, e temos cá a doutora Joana, precisamos também ter o nosso lugar ao sol, ter essa postura maravilhosa que a doutora Elsa tem. Temos que ter competências, temos que ter habilidades e temos de nos autopromover melhor. Estimado, caso possa, gostaria que respondesse também a este colega, também tomar atenção que a doutora Elsa Feira é investigadora de profissão e tem N trabalhos produzidos e tens trabalhado em sim partilha com médicos humanos também. Obrigada, peço desculpa. Ok. Bem, o que eu tenho a dizer é que, pronto, eu estou disponível para possíveis contactos, interações. Eu tenho os meus contactos nas redes sociais da Ordem, por isso facilmente vão chegar a mim para nós trocarmos ideias e acredito que vai ser muito útil. E pronto, a mensagem que eu deixo é que realmente passemos quer dizer, eu lanço o apelo aos nossos colegas médicos veterinários para que haja maior preocupação com relação à leptospirose. É uma doença de fácil transmissão. Nós temos todos os fatores de risco à nossa volta, desde saneamento básico deficiente, presença de ratos. Nós atuamos lidando com animais, tanto em matadouros quanto animais de companhia. Por isso, todo o esforço deve ser feito para que se
controle esta doença. Então, tanto sendo investigador quanto médico clínico, acho que deveríamos ver uma forma de começarmos a olhar mais para esta doença. Este é o apelo que eu deixo e qualquer coisa, contactem-me, darei mais subsídios em termos bibliográficos, em termos de outros contactos. Por isso, disponho-me para tal. E para terminar, como disse a digníssima bastonária doutora Carla, eu dou os meus agradecimentos a todos os participantes, aos nossos colegas médicos veterinários, especialmente a doutora Joana Moraes, tirou o seu tempo para estar aqui nesta reunião. O meu muito obrigada. Estimados, hoje estivemos com a doutora Elsa Fortes, onde falou sobre a leptospirose na visão do médico veterinário. Fez referência à sintomatologia que pode passar despercebida face à dificuldade de, muitas das vezes, no diagnóstico diferencial, a questão da febre, da hemorragia icterícia, aborto em animais, insuficiência renal e hepática, também, e com muita relevância, falou de situações de maior exposição. A questão do vínculo ocupacional, onde estão também os médicos veterinários, as situações ligadas a situações climatéricas, como inundação, a presença do vetor rato e também a superfície contaminadas. Também fez referência muito bem à questão da necessidade de maior sensibilização por parte das universidades, das clínicas médico-veterinárias e maior informação por parte dos médicos veterinários sobre esta patologia. Estimada Elsa Fortes, não imagino o prazer que nós, como ordem, temos de tê-la aqui. E mais uma vez contribuir com o seu know-how, com a sua experiência, disponibilizando a sua alegria, a sua energia tão boa. Gostaria só de convidar a todos, caso fosse possível, que abrissem as câmaras só para tirássemos uma foto, está bem? E terminássemos hoje mais um evento que seja o primeiro do mundo com a doutora Elsa. Estimada, é uma alegria falar sobre ciência e medicina veterinária. Muitas das vezes somos conotados apenas como pica-bois, mas hoje falamos, tal como falamos com o Dr. Mouras Cordeiros e outros profissionais, o Dr. Segunda, temos que começar a falar como ciência. Ciência. Caso possam, liguem as câmaras e nós terminamos esta partilha, esta tertúlia. É assim que se diz, será, Elsa? Onde pudéssemos estar todos um bocadinho aqui juntos e falarmos sobre o quanto vale a pena ser um profissional da República de Angola. Estimados, nós, até breve. Vamos estar de 21 a 25 na província do Ambo, da província do Pié, no município de Ondulo, onde iremos comemorar 21 anos, no dia 21 de outubro de 2024. Estamos juntos, Elsa. Estamos juntos a todos os médicos veterinários, a todos os profissionais. A doutora Marcelina deseja-lhe muito boa noite e obrigada pela magnífica apresentação. Sim, Marcelina, foi uma magnífica apresentação. Concordo. Uma boa noite a todos e nós, até breve. Obrigada. Adeus. Até breve. Obrigada. Até breve. Obrigada, doutora Até Elsa. breve. Parabéns, doutora Em Elsa. breve, saudações, doutora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Yeah. Doutora Elsa. Oi. Como está, doutora Cláudia? Oh, bem, muito obrigada. Foi uma brilhante apresentação. Obrigada. Muito obrigada e Mal. continue sempre na luta nesta senda da investigação da leptospirose. Um problema sério de saúde pública. Obrigada, doutora Cláudia. Aquele abraço. Abraço. Adeus. Adeus, até a próxima.